Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lara Schmidt César, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, mais um eixo, na verdade, da preparação para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje essa aula sobre noções, sobre a atuação do psicólogo nas varas de infância, tem o propósito de justamente contextualizar por meio de uma explicação mais prática sobre a legislação e sobre as classes processuais que vão chegar até o psicólogo e que estão sendo cobradas, né, tais temáticas, no edital de vocês, especificamente a partir de conhecimentos específicos. Então, acolhimento, habilitação para adoção, destituição do poder familiar, mas em qual momento isso ocorre, por que isso ocorre, né? São diferentes processos, mas se comunicam. Se a gente for pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação que cai para vocês também. Então, assim como no eixo família, aqui no eixo da vara da infância, voltado para tratar com vocês sobre os conteúdos solicitados no edital, a partir de conteúdos específicos, notei também que são conteúdos bem específicos dessa atuação. Então, acho novamente importante trazer esse panorama geral para vocês, para situá-los onde e como nós, enquanto peritos, atuamos nesses processos. Então, nós temos no Brasil hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação muito avançada no que se refere à proteção e à garantia de direitos de crianças e adolescentes. Tá? Essa legislação, pessoal, ela é regida pela doutrina da proteção integral. Vai dizer e validando, então, os conhecimentos da medicina, da psicologia, das neurociências e de várias outras ciências que se dedicam a estudar o desenvolvimento humano, vai se valer então de todos esses conhecimentos para estruturar uma rede de serviços que garanta que crianças sejam respeitadas em suas condições peculiares de desenvolvimento. Então, hoje no Brasil, a criança e o adolescente não são considerados mini adultos. Não, são sujeitos que estão numa situação peculiar de desenvolvimento e que merecem, que demandam a proteção, que merecem um olhar atento, não só do governo, mas da família e da sociedade de forma geral. No Brasil, o Estado não intervém no âmbito das relações familiares, a não ser que seja notada por meio da rede de proteção, no conselho tutelar, de vizinhos, de pessoas da sociedade, até da família, que notem que uma criança ou um adolescente está sendo privada de algum direito fundamental dentre aqueles direitos previstos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando uma criança não está tendo algum direito resguardado, está tendo uma violação de direito, disse que essa criança está numa situação de risco. Por quê? Ela não está sendo atendida devidamente nas suas necessidades biopsicossociais. E aí, nessas situações, pessoal, quando uma criança está numa situação de risco, o poder público precisa intervir. Então, nós temos estruturado isso lá em 1990, né, o ECA conseguiu trazer esse panorama geral, mas nós temos então toda uma estrutura de rede de proteção, que são serviços que orientam, que apoiam e que estão ali nos territórios das famílias, visando a convivência familiar, a frequência escolar, o saudável desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, que elas realmente sejam cuidadas, porque hoje se considera que para que se torne um adulto saudável, eu preciso ter tido uma infância num ambiente estável, num ambiente saudável, para que eu desenvolva todas as minhas potencialidades enquanto criança e enquanto adolescente. Sabemos hoje, e isso é validado também não só pelos estudos de várias ciências, mas também na legislação, que situações adversas que acontecem na infância têm um impacto significativo no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, por isso, né, toda essa mobilização para que a gente tenha profissionais e serviços e uma sociedade consciente sobre a importância de protegermos crianças e adolescentes, tá? Então, quando uma criança está numa situação de risco, nós temos, né, muitas vezes a porta de entrada é o conselho tutelar, né, ou uma vizinha, ou a escola que recebe uma revelação ou uma situação que demonstra que naquele contexto a criança está numa situação inadequada para o seu saudável desenvolvimento. Temos hoje também, pessoal, a lamentável notícia de que grande parte das violências e de privações de direitos que crianças e adolescentes são acometidos acontecem de forma intrafamiliar. Isso faz cair por terra um mito que nós temos de que na família a criança sempre está protegida.
Infelizmente, não. Maior número de violências contra crianças e adolescentes ocorre no âmbito familiar, na sua casa ou na casa de alguém que ela conhece. E isso nos traz também um importante alerta sobre a importância da parentalidade saudável, de formas de educação saudáveis para crianças e para adolescentes, sobre responsabilidade dos papéis parentais e vários outros aspectos que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, mas só para trazer já esse dado para você. Mais de 90% dos casos de violências contra crianças e adolescentes acontecem em casa ou no lugar que ela conhece, cometidos por alguém da sua família ou com quem ela convive. Então, um familiar, né, alguma pessoa próxima ali da família. Então, em situações em que a criança está em risco, nós precisamos, enquanto poder público, iniciar um processo judicial que se chama medida de proteção, para que essa criança seja protegida. Muitas vezes, essa criança está em risco porque ela sofreu uma grave violência física, por exemplo, cometida por um dos pais. Tá? Nesse caso, então, essa família será acompanhada pelos órgãos da rede de proteção, visando fortalecimento de vínculos, orientação a essa mãe para formas saudáveis de exercer ali a educação, a disciplina dessa criança, que não a violência física, mas outras formas. E essa mãe, né, essa família de origem, receberá esse acompanhamento para que a criança não esteja mais em risco, não sofra mais violência. Tá? Todavia, se tal situação, ou por exemplo, uma mãe que sai reiteradamente de madrugada, por exemplo, e deixa os filhos sozinhos em casa, ou crianças maiores que ficam responsáveis pelas crianças menores, enfim, várias situações, né? Crianças que são expostas a substâncias entorpecentes, por exemplo, ou que até vendem e auxiliam, né, seus pais ali no tráfico, e, enfim, várias situações inadequadas que demonstram que ela está em risco. Então, inicialmente, é feito esse trabalho de orientação para essa família, porque do contrário, se essa família insiste, e ali por seus motivos, ou por não conseguir encontrar formas mais saudáveis de cuidar dessa criança, esse pai, essa mãe perderão o direito, perderão o poder sobre essa criança, perderão a guarda dessa criança. Inicialmente, o juiz determina, então vamos supor que uma família que não aderiu a nenhum encaminhamento, acompanhamento da rede de proteção, e a criança continua em risco. O juiz vai pedir para que seja procurado algum familiar, né, algum membro da família de origem dessa criança que aceite assumir a guarda dela, a guarda provisória, até que os pais consigam se restabelecer, até que os pais consigam, então, provar que estão empenhados e dedicados a cuidar adequadamente da sua prole. Tá? Então, inicialmente, o ECA diz que a criança ela deve ser mantida na sua família de origem. Todavia, essa medida de proteção, tá? É uma criança que recebe essa atenção do Estado para que ela esteja num ambiente e cresça num ambiente saudável para o desenvolvimento dela. Se não é saudável para o desenvolvimento dela, vamos fortalecer essa família para que torne esse ambiente saudável. Todavia, se essa família por seus motivos não consegue cessar essas violências ou esse risco que expõe seus filhos, então procuramos um familiar que possa exercer a guarda provisória dessa criança até que os pais se restabeleçam. É uma situação delicada e difícil porque muitos familiares não, ou assim, não têm interesse em exercer essa guarda, justamente para não criar um conflito familiar, uma situação com esse pai ou com essa mãe que não concordam de perder a guarda do filho, ou então pessoas que até aceitam a guarda provisória, mas incorrem nas mesmas violências que a criança estava sofrendo quando estava com o seu pai ou com a sua mãe, tá? Mas inicialmente se procura esse familiar. Em situações extremas, gente, é uma situação muito emergencial, ou quando nem, não tem outros familiares, ou quando os pais realmente não conseguem cuidar adequadamente dos seus filhos, essa criança ela precisa ser acolhida e ela vai para uma instituição que é o acolhimento institucional, os antigos abrigos, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Lá, essa criança será assistida em suas necessidades, né, biopsicossociais, todavia também estará privada de um direito fundamental, que é o direito à convivência familiar. Porque quando a criança é acolhida, ela está numa situação jurídica incerta. Não sabemos ainda se ela vai voltar para a família de origem, para a família biológica, porque isso só vai acontecer se essa família se reestruturar e superar as condições que ocasionaram o acolhimento da criança ou do adolescente, tá? Então, uma situação jurídica incerta. Ou ela vai voltar para a família, ou ela vai ser encaminhada para uma família substituta, que é o processo de adoção. A criança ela nunca pode ficar muito tempo no abrigo, porque a vivência institucional também traz prejuízos para essa criança. Tá? Então, agora acolhemos a criança, o problema está resolvido.
resolvido. Não, pelo contrário, continua sendo um processo e uma situação urgente, porque nós precisamos garantir o direito à convivência familiar dessa criança. O ECA vai dizer para nós, enquanto serviço, enquanto Poder Judiciário, envidarmos esforços para que essa criança possa retornar para a família de origem. Tá? Então, esse acompanhamento, essas orientações continuam sendo feitas, essa situação é reavaliada a cada 4 meses por meio de audiências concentradas, para que o juiz, em discussão com os serviços da rede de proteção, com os psicólogos que avaliam essa família, possa discutir aspectos relacionados à possibilidade de retorno para a família de origem ou não. Pode ser que essa família esteja avançando, mas ainda não tem condições de assumir a guarda da criança. Pode ser que essa família está inerte, não aderiu a nenhum acompanhamento, ou sumiu, ou se acomodou com o acolhimento dessa criança. E aí nós temos, então, pessoal, quando a família não apresenta uma melhora, vamos dizer assim, um processo iniciado pelo Ministério Público que se chama destituição do poder familiar, né? Que tem uma aula específica sobre isso. Esse é um dos processos mais graves que existem na vara da infância, porque as consequências dele são graves para o futuro dessa criança. Por meio dele, uma vez que ele é finalizado, esse pai, essa mãe, né, o genitor, a genitora, pessoas que têm ali um vínculo biológico com a criança, deixam de ser pais dessa criança, porque não conseguiram superar as condições que ocasionaram o acolhimento dessa criança. E a criança não pode ficar esperando a vida toda pela eventual melhora, vamos dizer assim, desse pai e dessa mãe. Então, uma vez que a criança é destituída do poder familiar, que esse pai e essa mãe perde todo o vínculo jurídico com essa criança, ela precisa de uma família, como nós falamos inicialmente. E aí ela vai ser encaminhada para uma família substituta, tá? Que é a adoção. Então essa criança, ela passará por esse, né? Uma vez finalizado a destituição do poder familiar, essa criança estará à disposição para ser encaminhada para adoção. Nem sempre estar disponível para adoção, juridicamente falando, ocorre ao mesmo tempo que emocionalmente essa criança está disponível para adoção. Por isso a importância do psicólogo nesse tipo de avaliação dos processos de encaminhamento para adoção, justamente por isso, para avaliar se naquele momento é pertinente o encaminhamento dela para adoção. Às vezes a criança ainda tem muita expectativa de retorno para a família biológica, mas juridicamente isso não é mais possível. Por isso a importância também da criança sempre ter conhecimento sobre os processos judiciais e que ela consiga compreender, né, o andamento deles, porque essa imprevisibilidade traz muito prejuízo para as crianças e para os adolescentes, tá? Então, quando não tem uma adesão da família biológica, pode ocorrer esse processo de destituição do poder familiar. Uma vez finalizados os vínculos jurídicos e afetivos, porque daí proíbe-se visitas, no acolhimento e tudo mais, para que a criança possa progressivamente se desligando desse pai, dessa mãe, né, do genitor, da genitora, para que posteriormente tenha uma abertura para uma nova família. Parece simples, mas é um processo psíquico bem delicado, bem complexo. Mas trazendo os termos aqui para vocês, que daí vai ficar mais fácil nas aulas que a gente fala sobre os textos, tá? E aí, então, essa criança vai para adoção. Quem são as pessoas que adotam? As pessoas que querem se tornar pais ou mães pela via adotiva também precisam entrar com um processo na vara da infância da comarca em que moram, e é um processo que se chama habilitação para adoção. É um processo gratuito. Por quê? O Poder Judiciário, ele precisa saber quem são essas pessoas e se elas reúnem condições materiais e emocionais para receber uma criança que passou por uma situação adversa, precisou ser acolhida, teve uma vivência institucional e agora está privada de uma família, do direito à convivência familiar, e será encaminhada para uma outra família. Então, é um processo bem cauteloso, né? E nem todo mundo que quer se tornar pai ou mãe pela via adotiva realmente consegue essa habilitação, porque o ECA vai dizer que são pessoas que precisam, né, ter essa abertura para lidar com adversidades, né, para que se tenha ali todos os requisitos necessários para que essa habilitação ocorra e ocorra de forma a atender o melhor interesse da criança. Nós não procuramos filhos para esses pais, nós procuramos pais para essas crianças que passaram por uma situação adversa, passaram pela destituição do poder familiar, estão vivendo numa instituição de acolhimento e precisam de uma família, tá? Então a prioridade é sempre a criança. Então, esse processo de habilitação para adoção também corre na vara da infância e também tem a atuação do psicólogo, que vai fazer uma avaliação psicológica para verificar a motivação e as condições emocionais dessa pessoa ou desse casal, porque pessoas solteiras também podem adotar, né, em se tornar pai e mãe pela via adotiva. Tá? Uma vez que esse processo de habilitação para adoção foi finalizado, então eles, ok, né, estão aptos
a receberem uma criança, a se tornarem pais ou mães pela via adotiva. Eles vão integrar o Sistema Nacional de Adoção, o SNA, que é uma lista, né, cada comarca tem essa lista, é um sistema hoje eletrônico, e ali ficarão aguardando ser chamados para a criança ou as crianças cujo perfil eles aceitam adotar. Então, aí nesse processo, a gente vai falar certinho nessa aula, pode escolher quantas crianças eles desejam adotar, até qual idade, questão de saúde, sexo também é possível escolher. Então, tem vários parâmetros objetivos ali também, que essas pessoas podem escolher. Então, essa criança continua ali no acolhimento e aí ela vai ser encaminhada para adoção. Quando se tem o início dessa aproximação, a gente fala desse namoro, então desse casal que tá, ou dessa pessoa que está no SNA, passou pelo processo de habilitação para adoção, e dessa criança que está no acolhimento e passou por um processo de destituição do poder familiar, nós temos o início desse contato, né, dessa aproximação, criação de vínculos, até que esse casal assuma a guarda, inicialmente uma guarda provisória dessa criança, então a criança é desacolhida, e é claro que eu estou falando de uma forma mais objetiva, mas também é um processo bem complexo, né, que exige realmente uma paciência, uma flexibilidade de ambas as partes envolvidas e também do profissional que acompanha essa aproximação. E aí tem esse início o processo de adoção. Tá? Uma vez finalizado o processo de adoção, né, e aí tem todo o estágio de convivência, que é esse período em que são realizadas reavaliações dessa família que já está com essa criança, para verificar se estar nesse núcleo familiar, nesse novo núcleo familiar, tem atendido as necessidades biopsicossociais dessa criança. Tá? E aí, então, nós temos né, como falei, tem o estágio de convivência, e aí nós temos a concretização da adoção. Quando o processo de adoção finaliza, então é expedida uma nova certidão de nascimento dessa criança, não consta ali que é segunda via ou que é uma criança adotada e tudo mais, mas é deletada aquela certidão inicial com o nome dos genitores, né, dos avós e tudo mais, e é expedida uma nova certidão de nascimento com o nome desse pai substituto, a mãe substituta, que consta ali, né, como pai e mãe até os avós. É possível sim a alteração do nome da criança, mas tudo isso é discutido também por meio dessas avaliações que acontecem, porque dependendo da idade, né, e da história da criança, não é recomendada a alteração do nome dela, porque isso faz parte da identidade dela. Então já são tantas coisas novas que ela precisará estar lidando ali, que talvez a alteração desse nome também signifique uma perda. Às vezes é mais por uma questão egóica dos requerentes, né, desses pais, do que da própria criança. Em outros casos, por sua vez, a própria criança tem o desejo e vontade de mudar o nome dela ou o segundo nome, então tudo vai depender do caso concreto, tá? Mas só para situar vocês, então, pessoal, sobre todas essas classes processuais em que o psicólogo atua também realizando avaliações psicológicas, tá? Mas que vocês tenham clareza, então, quem é a criança que é encaminhada para adoção. Uma criança que é encaminhada para adoção necessariamente passou por esse processo de destituição do poder familiar, né, e a medida de proteção inicial. E essa pessoa, esse casal que quer adotar uma criança também, necessariamente hoje no Brasil, que a adoção ela é feita de forma legal, de forma segura, intermediada pelo poder público, ela vai precisar da habilitação para adoção e depois esse processo de adoção, que é a formalização desse pedido para adotar aquela criança em especial. Na habilitação para adoção é um pedido para que integre o Sistema Nacional de Adoção. Agora, o pedido de adoção já se refere a essa criança que eles estão ali convivendo, estreitando os vínculos e se aproximando por meio de todo esse período. Tá bom? Gente, então espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês e desejo ótimas aulas nesse eixo temático.